Esse é o podcast Vozes do Saber, eu sou o João Marcos e hoje nós estamos aqui com a Carol Almeida. Carol Almeida. Eu sou nutricionista, tenho formação em comportamento alimentar, então a missão é ajudar as pessoas a comer de uma forma simples e prazerosa, sem sofrer, né? Beleza, então nós vamos conversar tudo sobre alimentação. O papo vai ser então bem saboroso, né? Espero, né? Muito bem, o podcast ele é oferecido pela Rivan Store, uma loja conceito aqui em Vargem Grande, uma loja onde você gasta pouco, se veste bem e não compromete seu orçamento no cartão de crédito, tá? Nós também temos como patrocinadora TBA, Escola de Dança e Artes, aqui de Vargem Grande, balé, danças em geral. Tiver a fim de fazer, só procurar TBA, pessoal sensacional lá. A Zione, que cuida das nossas mídias digitais, serviço de áudio e vídeo, excelentes profissionais, tá? E o Colégio Cognos, né? O Colégio Cognos é um colégio com princípios e valores cristãos. Princípios e valores cristãos não significa que temos no colégio serviço religioso. Aqui a gente só utiliza o princípio do cristianismo, respeito ao próximo, amor a Deus. Então aqui você não vai ver bullying, não vai ver assédios, palavrão, brigas, desavenças e muito menos as ideologias que a gente vê aí correndo aí pelo Brasil, né? Uma série de ideologias aí muito nefastas que a família cristã, conservadora, não curte muito. Nós temos aqui no Cognos o Cognos Baby, que inclusive a Lívia, né, sua filhinha, está lá no Baby. A gente atende lá crianças de 4 meses até 3 anos, um ambiente muito organizado, limpinho, alimentação maravilhosa. Depois até a Carol vai falar um pouco, né, sobre alimentação lá. Então tá bom, Carol, vamos lá. Você então tem um projeto, né, uma clínica, né, que cuida de alimentação saudável, né? Isso, eu abri um consultório aqui na região, então fica ali próximo do Tijuco Preto. Tá. Lá eu faço atendimento aos pacientes normal, tradicional, e também eu utilizo algumas ferramentas da terapia comportamental voltado para a terapia alimentar, para cuidar dessa parte de quando a pessoa tem dificuldade de identificar, assim, se ela come e acaba indo para as emoções, para ela não levar para esse lado de usar o alimento como fonte de prazer para resolver todos os problemas. Tá. Então, aí é mais nesse sentido a terapia. Aqueles casos lá que a gente vê, tem um programa no Discovery, né, se não me engano. Quilos mortais. Quilos mortais. Tá. Aquilo lá, a pessoa chega naquela situação só porque ela come alimentação, é uma alimentação não saudável, ou porque ela come exageradamente, porque tem problemas comportamentais, o que causa aquilo lá? E como é que a pessoa chega num nível daquele e continua a ponto de não sair da cama, por exemplo? Pode ser assim, muitos fatores chegam naquele nível, né? Além da parte fisiológica, da parte da inflamação, da obesidade, que acaba sendo uma doença, também tem sim relação com o lado comportamental. Pode ser que naquele início, quando a pessoa começou a desencadear um comer transtornado ou até compulsão alimentar, tenha sido gerado pela essa cadeia, assim, de fatores. Então, ela pode ter começado uma dieta restritiva, e aí, com isso, ela começou a ter um comportamento, assim, inadequado. Então, ela se proibia de comer alguns alimentos, não todas as pessoas, mas acaba sendo essa linha. Então, às vezes, a pessoa entra numa dieta restritiva tentando solucionar um ganho de peso. Uhum. E aí, com base nisso, ela começa a gerar esses comportamentos de transtorno alimentar. Entendi. Aí, chegando muitas vezes com o lado também da doença da obesidade, naquele tamanho que as pessoas ficam. Que aí já é um quilo, assim, muito, muito alto, né? Agora, como que a pessoa chega numa situação dessa, né? Você percebe que você está ganhando peso, está um pouquinho acima do peso, a blusa já não fecha mais, a calça e tal. Aí você chega num momento e fala, bom, preciso de emagrecer, tomar alguma atitude, etc. Aí você dá uma cortadinha aqui e tal, tira a batata frita, hambúrguer e tal. Mas a pessoa vai indo e vai vendo que nem roupa mais tem, daqui a pouco não consegue se limpar direito, tomar banho, e continua até sem limite. Tem casos que sim, né? Tanto que tem pessoas que acabam indo no programa, né? Vão passar com o médico para fazer bariátrica, para chegar nessa solução mais cirúrgica.
Aí, nesses casos, só a parte do comportamento não chega a auxiliar tanto a pessoa a reduzir a parte e ficar saudável. Entendi. Mas aí já entram mais, assim, a parte médica mesmo. Tomar remédio, fazer exercícios para chegar a um peso, para chegar na cirurgia e seguir. Mas se for no início, ainda dá para tratar. Então, aí, se a pessoa começa a ver que o comer dela já está fora do que a gente considera saudável, aí ela pode buscar ajuda, tanto do nutricionista quanto da psicóloga, porque muitas das vezes a pessoa tem uma depressão, uma ansiedade e coloca a comida como uma solução para isso. E aí ela vai ganhando peso e aí não consegue reduzir. Então, aí quando chega nessas situações iniciais, ainda dá para resolver. Aí quando chega na situação igual os participantes do programa, aí já precisa de um auxílio médico mesmo. Tá. Carol, seguinte, eu acabei esquecendo uma parte importantíssima do programa. Te dar uma lembrança aqui do programa. Deixa eu entregar para você, você pode abrir e pode usar também. Obrigada. Espero que você goste. Adorei. Já vou usar agora. Isso aí. É a intenção, é a ideia. Então, você falou da bariátrica, né? A pessoa faz a bariátrica porque não tem jeito. Se não fizer, por mais que ela entre num esquema de alimentação saudável, redução alimentar, tem que fazer mesmo ou não dá mais? Tem pacientes que precisam, sim. Mas simplesmente porque não consegue. Ou se ele chegar no momento e falar, não, eu estou com 200 quilos, né? Ele consegue só por uma reeducação, tratamento, voltar ao peso ou ele necessariamente, nesse nível, já tem que fazer a bariátrica? Aí, nesse caso, o médico faz, né, o diagnóstico, vê como está a situação também interna, os órgãos, tudo, porque tem pessoas que precisam da cirurgia, por riscos de vida, assim, quer dizer, em relação à morte mesmo. Então, tem pacientes que, às vezes, já estão num estado tão avançado que, se ela não fizer a cirurgia bariátrica, pode comprometer todo o resto do organismo. Então, ela precisa. Tem pessoas que a gente sabe que opta, né, faz um tratamento, passa com um psicólogo, perde um pouco do peso e aí depois faz a cirurgia. Então, ela tem que atingir ali um limite para ela ser considerado apto também para fazer a cirurgia, né, por conta do risco. E é verdade que a cirurgia bariátrica ela tem uma data de validade, vamos dizer assim, depois de um certo tempo, a pessoa... não que a pessoa volte a comer igual, mas ela já o estômago aumentou e tudo. Na verdade, se a pessoa ela faz a cirurgia, mas ela não muda o comportamento, aí a tendência é ela voltar a ganhar o peso. Então, aí ela precisa manter os hábitos saudáveis, fazer exercícios físicos, passar com a psicóloga, ter todo o acompanhamento para ela manter aquela perda de peso. Então, aí ela precisa fazer sempre um acompanhamento. Então, eu tenho pacientes que fizeram bariátrica e a gente fica de olho na questão das vitaminas também, porque não é só ir lá fazer a cirurgia e perder o peso, não. Ela pode apresentar até sintomas de deficiências de vitamina, então ela tem que ter o acompanhamento. Pelo menos, se ela estiver num quadro mais estável, pelo menos manter, fazer uma manutenção. Bariátrica é reduzir o estômago, corta o estômago, fica quantos % dele lá? Olha, não sei ao certo assim o número, mas tem pessoas também que colocam balão, fazem outros métodos que acabam sendo mais essa parte médica. Entendi. Tá. E vamos lá, alimentação saudável. O que exatamente é uma alimentação saudável? Olha, o que eu considero como uma alimentação saudável é a pessoa ela consumir mais alimentos que venham da natureza. Tá. Então, o máximo de alimentos, frutas, legumes, verduras, grãos, cereais, integrais, se nutrir, né, de uma forma mais saudável nesse sentido. Mas não que seja proibido ela comer também os alimentos industrializados. Eles estão no mercado hoje, né, a indústria investe bastante nisso de uma forma para ser mais prático. O que eu não considero saudável é quando a pessoa ela usa desses alimentos como 100% da rotina dela. Então, aí, nos alimentos industrializados, são ultraprocessados, eles não têm, assim, uma oferta grande de nutrientes. Então, aí a pessoa acaba tendo essa deficiência também. Então, um equilíbrio aí, acho que uns 80% e uns 20% dos industrializados dá para manter uma alimentação e uma rotina mais saudável. Tá, alimento industrializado,
considera o quê? Por exemplo, salgadinho é alimento? Então, ele é ultraprocessado. Mas ele não é considerado um alimento. Você come aquilo, um isopor pintado de vermelho com sal. Então. O que ajuda aquilo? Ele entra mais como um conforto ali. A pessoa às vezes quer comer um salgadinho, um brigadeiro, um doce, um biscoito recheado, um sorvete. Eles são considerados alimentos, mas eles entram nessa porção de ultraprocessados. Tá, vamos lá. Na realidade mesmo, né? O que esses salgadinhos, sorvete, doces, etc., eles são alimentos ou simplesmente são substâncias que você põe para dentro de você, só dá a sensação de saciedade, mas alimenta, nutre? A indústria ela vem buscando trazer, até tem alimentos fortificados que eles adicionam vitaminas, minerais, mas na verdade, assim, o que eu, Carol, prezo é mais pela alimentação natural. Tá. Os alimentos que são ultraprocessados, eles entram como uma coisa assim, cultural também. Então, por exemplo, tem crianças que às vezes veem esses alimentos no mercado, vê que os amigos comem, pedem para os pais acabam dando, ou pela praticidade, enviar um lanche para a escola, por exemplo, mas não que isso seja saudável. Então, vamos lá, eu posso comer um bife, de um boi, né, de uma vaca, sei lá, cortadinho, bonitinho, comprado no açougue, ou posso comer um presunto que aí é industrializado, embutido e processado, mas continua sendo carne do mesmo jeito. Agora, tem coisas que não são alimentos, isso que eu queria saber. Apesar de falar que é alimento, mas salgadinho não é um alimento. Ou o conselho de nutrição não permite que você fale isso? Porque, assim, acaba sendo um alimento porque ele está na categoria de alimentos. A indústria cria, né? Sim, mas assim, vamos lá. Você, na sua visão humana, não é alimento, né? Você não pode alimentar uma pessoa, mesmo que a indústria insira vitaminas e sais minerais, sei lá o que eles põem lá dentro, você não pode alimentar uma pessoa com salgadinho, com embutidos, essas coisas. Embutido ainda mas esses ultraprocessados, eles não são alimentos efetivamente, certo? Não, eles são produtos que foram criados pela indústria. Ok. Isso, assim, na minha percepção. Claro que vão ter pessoas que vão defender e dizer que foi derivado do milho, que foi feito e tal, mas, ao meu ver, também eu considero que seriam exceções, que a pessoa ela consome esse tipo de alimento, de produtos, né, refrigerante, balas, mais uma coisa cultural que foi inserido pra gente, né, com o passar da evolução mesmo. Então, conforme o homem foi evoluindo, ele foi criando esses produtos e foi inserindo na nossa cultura. Foi evoluindo na comida, né? Sim, a gente tem que comer. Agora, ok, você tem produtos naturais, né? Frutas, legumes, tubérculos, etc. Tal. Mas também não pode comer muito, né? Eu, por exemplo, se deixar, como uma dúzia de banana por dia. Tudo Adoro em excesso. banana. Tudo em excesso não é legal. Então, se a pessoa, ela, quando eu penso em equilíbrio na alimentação, é mais nesse sentido, dela ter uma oferta variada de produtos em conjunto com a comida, né? Com os alimentos. Tá. Claro que a gente não vai proibir a pessoa. Às vezes ela teve uma infância que ela consumia aquela bala específica porque o pai trazia de viagem, alguma coisa assim. Então, tem uma memória afetiva com aquele alimento também. Então, não é que a gente vai proibir isso, mas é um consumo mais, assim, equilibrado. A pessoa também tem que ter um pouco mais de consciência que não dá para fazer daquela uma rotina e uma base para alimentação diária. Hambúrguer do McDonald's, essas coisas também... São mais, assim, ultraprocessados. Ultraprocessados, nem processados são, só ultraprocessados. É porque tem muito conservante. Então, assim, o que a gente considera como in natura é, por exemplo, você ir lá pegar uma banana, descascar ela. Então, ela tá in natura, ela não teve manipulação de ninguém. Tá. Quando você vai, por exemplo, aqui no Mercadão de Cotia, passei lá hoje, tinha manga, outras frutas cortadas. Isso é um alimento minimamente processado. Então, o homem foi lá, lavou, descascou, cortou e botou numa embalagem. Não que ele vai ter algum adicional ali, mas ele só foi manipulado. Quando entram os processados, são os alimentos que às vezes já são cozidos, mas são os alimentos mesmo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa quer comprar um frango que já veio congelado, pronto, é só ela ir lá e aquecer. Sim. Então, ele é processado. É ruim?
Às vezes eles adicionam muito sódio ou conservantes para não estragar. Estragar, né? Certo. Mas ele acaba sendo processado porque teve essa manipulação ou algum outro tipo de ingrediente. Vamos falar sobre os minimamente processados, certo? O ideal é comer o in natura. Isso. Que sentido faz você comprar uma banana descascada ou uma manga picada? Olha, já refleti muito sobre isso, mas tem um lado também positivo. Prático? Não prático em si, mas a gente tem que pensar no todo. Então, por exemplo, se vai uma pessoa no mercado comprar uma banana que já está descascada, mas Sim. ela pode ser uma deficiente, alguma pessoa que tem algum grau que não consiga manipular aquele alimento, né? Então, o mercado, ajudando dessa forma, ele está contribuindo com que a pessoa tenha o consumo daquele alimento. Às vezes ela mora sozinha. Então, é mais nesse sentido. Ou você também, acha mesmo que eles fazem isso por causa disso? Para facilitar? Acho que sim. Tem pessoas que às vezes não têm condições de manipular ali os alimentos, então bom, ajuda. Faz sentido, Ou também pela rotina, pela correria, então acaba sendo mais prático. Chegar lá e só pegar um potinho de salada de fruta, que foi o que eu fiz hoje. Então acaba sendo rápido. Não, é verdade. Nesse sentido, assim faz sentido. Você está com pressa, precisa de comer uma fruta. Enfim, aí você compra descascadinho. Agora, por exemplo, você pega esses potes de salada de fruta, né? Que vem abacaxi, manga, banana, laranja, tudo picadinho lá dentro. Já perdeu bastante das vitaminas, alguma coisa. Certo ou não? Então, a vitamina C, ela oxida de forma mais rápida. Sim. Mas, de todo modo, você está inserindo ali um alimento saudável para a sua rotina, que foi o exemplo de hoje. Então, às vezes, a pessoa consumir aquilo é um lanche melhor do que ela ir lá e comprar um salgado. Também é. Ou comprar um suco, que já foi extremamente, assim, processado no sentido de espremer a fruta, já coou. Então, a fruta picada acaba sendo um lanche, uma boa opção. Então, seria minimamente processado. Aí você vai pro... Bom, de qualquer forma, a fruta, uma vez que uma laranja, por exemplo, você deixa 5 minutos em cima da mesa, ela já meio que fica amarga, porque a vitamina C já... Mas pelo menos ainda tem o bagaço, o suco, etc. Uma fibra. Uma fibra. Tá, aí você tem o processado, né? Então, você pega um suco. Também, esse suco de laranja de caixinha, o que tem lá dentro? É suco mesmo? Olha, o de caixinha em si, sem falar assim nomes de marcas, mas a maioria adiciona outros sucos de fruta junto e alguns conservantes. Tá. Tem algumas empresas que fazem o suco 100% integral, então a maioria acaba sendo de garrafa. Esses ainda, de certa forma, acaba sendo uma forma mais saudável do que consumir os que são de sucos mistos de fruta. Porque a maioria dos de caixinha tem água, açúcar e uma porcentagem ali do suco de em si. Mas se o suco está numa garrafa com a luz CNM, né? Ele vai oxidar de qualquer jeito, perder. A vitamina C, ela deteriora na presença da luz, é isso? E também a partir do momento que você já extraiu ali da fruta. Então ele acaba, assim, vai perdendo naturalmente. Eu vi uma vez que você deve consumir, por exemplo, suco de fruta não é uma boa você consumir, porque quando você consome só o suco, ele tem alguma propriedade lá que se você consome a fruta inteira lá no bagaço dela, não sei como é que chama aquela parte dela, que está entre a casca e aquilo tem alguma propriedade lá que ajuda a eliminar certas toxinas que tem no suco, tá? É verdade isso? Antioxidante. Então, assim, tem fruta, quando você come a fruta natural ali com a casca, você está ingerindo os antioxidantes, então eles ajudam o seu corpo. Então, elimina os radicais livres, que são como se fossem toxinas no nosso corpo mesmo. Então, quando a gente come a fruta natural, sim. Aí, se você faz um suco e toma na hora, ou coisas assim, tem pessoas que às vezes tem pacientes que têm dificuldade em comer salada. Então, de todo modo, a gente orienta a fazer um suco, colocar uma folha, uma couve, alface e outras coisas junto. Pelo menos ele tá ali tentando incluir aqueles alimentos na sua rotina. Quer dizer, dos males o menor, vamos dizer assim. Melhor tomar um suco sem fruta toda do que tomar um refrigerante. Sim. Certo? Tem agora muitas pessoas que estão criticando, né, a questão dos sucos. Isso vai e volta esse assunto. Então, de todo modo, quando a gente pensa no suco natural, ele sempre vai ser mais saudável do que a gente tomar um refrigerante, mesmo que seja uma Coca Zero. Só que as pessoas confundem a frutose, que vem da fruta, com a frutose, por exemplo, do xarope de milho ou algum outro produto industrializado que adicionam, que aí vai nos salgadinhos, que vai nos
produtos que já são feitos dessa forma, biscoito recheado. Então, essa frutose que acaba sendo do produto industrializado, sim, que faz mal, que faz mal para o fígado, mas não o suco em si. Mas tudo tem equilíbrio, a pessoa também não vai viver de suco o dia inteiro, não vai fazer bem. Sim. E esse suco detox, né? Que você pega milhões de pessoas aí fazendo suco de couve com limão, gengibre. Eu tomei uma época. Foi uma série de medidas, né, que eu tomei lá que acabou fazendo com que eu perdesse peso. Mas ajuda mesmo, você, todo dia de manhã em jejum, tomar couve batida com limão e gengibre, um troço bate, queima. Eu vou te dar um exemplo, assim, que aí a gente pode analisar em relação, assim, o pensamento do suco detox. Ele é só um suco. Você está ali adicionando verduras, frutas ou ingredientes igual gengibre ou cúrcuma ou qualquer outra coisa. Se a pessoa ela nunca consome fruta, nunca consome nada de legume, verdura, nada, e ela começa a tomar isso de manhã, ela está trazendo um benefício para a vida dela, colocando ali certos tipos de vitaminas. Então, ela já está fazendo algo bom. Mas não que aquele suco vai ser responsável por detoxificar o corpo. Quem faz isso é o nosso fígado. Então, naturalmente, quando a gente dorme, o nosso corpo descansa e ele vai recuperando e vai fazendo detox natural. E não que a gente vai fazer um protocolo do detox. Se a gente naturalmente para de comer os industrializados, para de comer, assim, salgadinho, refrigerante, doces, a gente já está detoxificando. Então, eu acredito no poder do alimento natural. Tá, então você vai quebrar um mito hoje. Esse é o meu ponto de vista. Não, você vai Tem quebrar... muitos nutricionistas mesmo que falam, vamos fazer o protocolo detox. Mas que você falou, né? A pessoa começa a fazer alguma coisa, né? Sim. Eu acredito nisso. Eu tenho vários pacientes que acabam falando isso pra mim. Eu não como nada. E aí, quando a gente fala assim, então insere uma folha ali no seu suco. Ela tá fazendo algo bom pra ela. Mas não que é aquilo que vai ser responsável pelo emagrecimento. Assim que ela começar a fazer exercício, comer melhor, ela tá nutrindo o corpo. Então, eu acredito nisso. Então, me fala aí. Chá de banana. Me explica aí esse negócio. Eu como a banana, nada de chá de banana. É bom esse troço aí? Olha, eu nunca ouvi falar do chá de banana, não, sendo tá uma muito moda sincera. aí. Não, mas tem moda de tudo. Chá de abacaxi, chá da casca. Eu acho que as pessoas, elas tendem a buscar resposta. E não só em chás, e sim em remédio também. Elas querem solucionar. Sim. E tá cada vez mais frequente o uso de medicamentos para inibir a fome. E vem cá, então não tem nada mágico assim, né? Não tem pílula milagrosa. Não, né? E o pessoal acha que tem, gozado. Eu ouvi dizer aí que no futuro e tal, né? Então eu já vi vários movimentos disso, que o pessoal quer fazer carne impressa, já viu isso? Eu já ouvi falar, até tem pessoas que estão já estudando, né, em laboratório. Sim. E aí, como é que fica isso aí? É um assunto mais polêmico, porque entra na parte também de engenharia de alimentos, então as pessoas tendem a querer a praticidade. Eu não concordo muito. Também não, né? É legal comprar. Eu não sou muito fã de carne, assim, não, né? Mas eu acho que é mais gostoso um negócio natural do que um negócio impresso, né? Salmão impresso, todo dia eu vi um salmão, parece o salmão, não dá pra ver que é impresso, mas engana bem, né? Eles tentam fazer coisas assim, em laboratório mesmo, igual eles estão criando, já criaram, tem várias empresas que vendem hambúrgueres, né, de legumes, coisas assim, que são parecidos com o sabor da carne. Então, a cada dia mais a indústria de alimentos tá buscando essas alternativas também. Engraçado isso, né? A pessoa quer comer um hambúrguer, quer dizer, ela quer comer legumes, né? Ao contrário, ela quer comer legumes, ser vegana, toda tal, mas quer comer um hambúrguer com cheiro de carne feito de pepino. Como é que é isso aí? Mas eu acho que isso também tem... Aí entra a parte do comportamento. Eu acho que aí ela tem uma lembrança de quando ela comia alguma coisa e ela quer ter aquele prazer. E aí come a carne. E aí ela entra... Eu respeito, assim, quem não quer comer, ok, mas entra nessa questão também do comer social. Às vezes ela vai numa hamburgueria, tá todo mundo comendo hambúrguer, ela quer estar ali junto com os amigos, com a família. Tem uma opção ali para ela se satisfazer daquele prazer social. É verdade, mas tem problema, você leva a sua marmitinha com cenoura picada, né? Alface, pepino e come-a. Mas aí ela não tá participando ali, né, daquele momento. É verdade. Não, então manda assar
eu já comi, né? Batata doce, pimentão, cenoura, assa lá e fica bom. Tinha uma época quando, em 2019, mais ou menos, eu estava assim, bem mais magra do que eu estou agora, porque foi efeito da bebê também, né, da gestação. Tá desculpado. Não, mas é isso que eu ia falar, é dessa sensação também da busca por sempre querer comer saudável, saudável. E teve uma época que eu comecei a desenvolver, assim, um transtorno alimentar, e quando eu ia nos churrascos, eu não queria comer, eu levava a minha marmita, isso também não é saudável. Você não tá ali participando daquele momento com a sua família. E aí todo mundo começou a achar que eu tava virando vegana, porque eu levava abobrinha, tomate, berinjela, pra colocar na brasa, pra assar, pra eu não comer o arroz, pra eu retirar isso da minha rotina, que na verdade eu achava que isso era saudável, mas depois eu descobri que não era. Então, quando os pais também tendem a excluir os alimentos da própria rotina da família, as crianças começam a achar que aquilo é saudável, mas não é, porque ele já está excluindo aquele alimento, né? Então, olha, eu chego em casa assim, aí minha esposa faz um arroz fumegante com cebola, um feijão bem cremoso, um bife acebolado, né? Às vezes um ovo frito assim e tal. E aí tinha uma época que eu chegava e eu falava, vou comer, era aquele vermelhinho, como é que chama? Rabanete, picado, né? Pepino, aquele salpicão, né? Salsão. Salsão, picava aquilo tudo num equipamento que eu comprei, e aí todo mundo comendo aquela delícia, e eu comendo aquele negócio frio, né? Como é que faz para sobreviver desse jeito? Porque não precisa deixar de comer o arroz fumegante, o feijão cremoso e o bife acebolado, né? Então como é que a pessoa consegue ter essa alimentação gostosa, né? Porque eu vou falar para vocês, prazerosa, né? Comer pepino com rabanete de salsão não dá, né? Aí eu botava lá um azeitinho para ver se enganava. Mas não dá, né? Então vamos lá. Alimentação saudável não é esse negócio xiita aí, né? Não dá para você também excluir totalmente os alimentos, porque muitas pessoas às vezes também chegam no final de semana, vai para casa da sogra, vai para casa da avó, tem aquele bolo, a lasanha que foi preparado com tanto carinho. Sim. Então assim, o saudável não é retirar, não é você excluir aqueles alimentos, porque senão você também tá deixando de passar por aquele prazer ali com a sua família. E comer não é só se nutrir, ele tem o lado também cultural, tem o lado social e a história da sua família. Então, às vezes, a pessoa tem uma memória afetiva com uma lasanha que era feita com molho branco. Então, não é excluir, isso não é saudável também. Tá, então vamos lá. Aí você pega um prato, bota 2 colherinhas de arroz. Você pode reduzir e deixar uma quantidade que você sinta a sua fome ser atingida ali naquele momento. Então, o que eu sempre falo no consultório, os pacientes não podem chegar para comer quando eles estão com o nível de fome muito alto. Senão, eles vão querer comer qualquer coisa que esteja pela frente. Nosso corpo tende a buscar alimentos mais calóricos para suprir aquela ausência da comida. Então, se ela já está num nível assim, 3, que ela já está sentindo o estômago roer, já está sentindo um pouco de dor de cabeça, ela já está com muita fome. Então, aí ela pode colocar uma quantidade que ela vá comer e coma devagar, apreciando ali o alimento também com a família. Sem televisão. Sem televisão. Sem celular. Sem a série. Sem as distrações. Né? Então vamos lá, vamos dar uma rotina legal para uma pessoa que quer alimentar-se bem, né? Para manter o organismo funcionando direitinho, sem ter que engordar, né? Engordar, ficar obeso. Não pode falar, né? Engordar. Tá bom, então vamos lá. Como é que ele faz? Acordou, o que ele come? Ele pode buscar alimentos mais proteicos. Então, por exemplo, o ovo, o queijo branco, até um queijo mussarela, ele vai ter ali um pouco de teor de proteína, mas um pouco mais de gordura. Ele pode optar por um iogurte. E aí vai fazendo as combinações. Não precisa isolar os macronutrientes que a gente fala, né? Em carboidrato, proteína e gordura. Ele pode fazer uma mistura. Então, por exemplo, ele pode fazer uma panqueca usando uma fruta, o ovo, a aveia. Então, ele já está ali inserindo fibras na alimentação também. Sem problema que mussarela é processado, né? De alguma forma, sim, né? Mas acaba sendo um derivado também do leite. Tem ali um teor de proteína e gordura, que acaba sendo uma combinação boa com outros ingredientes. Tem que tomar cuidado também com as mussarelas que não são mussarelas, né? Que é uma mistura de produto lácteo com umas coisas, ela tem disso também, né? Então tem mussarela que é mussarela mesmo. Que é feito do queijo, isso. E tem outros que são misturas mesmo. Ok, então esse é o café, mais proteína, ovo, uma aveiazinha, iogurte também. Sim. Não vai ser o caseiro, né?
Pode ser mas aí tem os iogurtes que são leites fermentados, né? Que são 2 ingredientes, por exemplo. Okay. Agora, até nas embalagens eles colocam 2 ingredientes e isso facilita para o próprio consumidor encontrar no mercado. Perfeito. Aí ele tomou o cafezinho da manhã dele, 6 horas da manhã. Obviamente ele vai almoçar lá para meio-dia, 1h. Não dá para ficar esse tempo todo sem comer, senão chega na hora do... Isso. Ele vai devorar tudo que ele vê na frente. O que ele faz nesse meio tempo? Ele pode comer uma fruta, por exemplo, uma maçã e incluir também uma oleaginosa, uma castanha, uma nozes. Aí ele pode pegar uma porção pequena, então, por exemplo, 3 castanhas, 4 nozes, amendoim, alguma forma dele, ali ele também vai estar incluindo vitaminas na refeição e mais uma fruta que é uma fonte de vitaminas e minerais. Depois umas 3 horas, por aí, mais ou menos assim, ou quando sentir fome? E ele tem Começou que observar a bater aquela fome, isso. Come, dá uma quebrada, aguenta até o almoço. Aí no almoço também, no buffet, lá da comida por quilo, o que ele faz? eu até trouxe um material que ilustra assim, uma foto do prato e também tem algumas dicas que pode ajudar na hora de montar o prato do almoço. Deixa eu mostrar assim. Então aqui é como se fosse a divisão do prato. Aqui seria metade do prato em legumes e verduras. À vontade. Isso. Beleza. Então ele pode comer alface, acelga, agrião, tudo que tiver de verdura, repolho. Nessa parte entra os carboidratos, né? Que aí seriam, por exemplo, arroz, raízes, batata, mandioca. E aqui nesse outro 1/4, as proteínas. Então aí aqui eu costumo orientar, né? Os pacientes que consomem carne, eles podem consumir a carne vermelha, a ave, peixe, ovos e também as leguminosas, que são ervilha, feijão, lentilha. E aí, aqui do lado, um cartazinho que eu sempre dou para os pacientes também, tem as dicas aqui de como ele pode se preparar para comer a refeição. Então, por exemplo, na hora que ele apoiar o prato na mesa, ele pode agradecer a refeição. Isso é uma forma também, né, de ele respirar, parar de olhar o celular e a TV Sim. e se conectar ali com o prato. Então, ele vai olhar, vai respirar fundo, se quiser sentir a vontade, faz uma oração, agradece aquele alimento. Ele vai olhar as cores, vai olhar as texturas, vai sentir o aroma. Então, tudo isso faz ele se conectar com a comida. E aí, além disso, quando ele começa a comer, ele presta atenção na mastigação. Então, ele mastiga, repousa o talher. E depois ele começa a perceber se a fome dele já está passando. Então, a gente também tem uma escala de 0 a 10 que a gente usa para a saciedade, além da fome que eu estava me referindo. Então, ele percebe como ele está se sentindo, se ele já está se sentindo saciado. E aí, quando ele sentir que está tudo bem, ele para de comer, não precisa raspar o prato. Ou repetir, né? A gente sempre repete, né? E quando a pessoa, às vezes, não percebe esses sinais, ele acaba repetindo e aí chega naquele ponto que tá passando mal. Verdade. Então, isso também não é legal. Porque aí você não tá respeitando o corpo. Você tá indo além da sua saciedade. E aí, de certa forma, você não tá tratando com uma rotina saudável. Você tá passando da sua saciedade mesmo. E aí você botou fruta, né? Isso, a fruta, ela entra também para agregar as vitaminas no final. Então, muitas pessoas não sabem, mas se elas comem uma carne bovina, um frango, um peixe, tem ferro. E quando ela inclui uma laranja, uma goiaba, é uma fonte de vitamina C e ajuda a absorver o ferro. Então, é por isso que a fruta acaba sendo não só uma sobremesa, e sim uma forma de melhorar a absorção no organismo. Café é ruim? Por quê? Ele disputa com o ferro. Ou também se a pessoa comer uma sobremesa, um pudim. Não é legal, porque o cálcio do pudim ou qualquer outra sobremesa que tenha leite, ele vai disputar com o ferro no nosso organismo. Então, o ferro ele acaba perdendo. Disputar, você diz o quê? A absorção? Disputar a absorção. É como se fosse o mesmo receptor. Ele prefere absorver o café? É como se fosse a disponibilidade. Então, a cafeína ou o cálcio, né, de um pudim, por exemplo, ele vai ser absorvido mais rápido e aí o receptor já estaria, assim, teoricamente ocupado. Então, o ferro fica de lado. Então, eu sempre oriento também, deixar para consumir a sobremesa, se for um sorvete ou alguma coisa que a pessoa quiser, espera um pouco, uns 20, 30 minutos, e o café também. Então, o que é que briga com ferro? É o cálcio e a cafeína. Então,
todo produto lácteo, sorvete, né? Sim, Pudim sorvete, e pudim. o café. Agora, me diz uma coisa. Eu, por exemplo, não tomo leite. E o que eu tomo de manhã? Café preto. A vida inteira, desde que eu me entendo como gente. E então, meu café da manhã... Se você tiver uma oferta de nutrientes ao longo do dia, o café em si não vai te prejudicar. Só que aí você tem que estar atento às outras coisas também que você vai consumir. De manhã, geralmente, as pessoas não consomem, assim, fonte de ferro. É raro, assim, as pessoas que realmente aceitam comer um patê de frango ou alguma coisa assim. A questão é o ferro, né? Sim. Ah, tá. Então, tudo bem. É. Banana... É não porque... atrapalha, o café não atrapalha Não. a banana. É porque, na verdade, assim, culturalmente a gente já toma o café, né, Com de leite. manhã. E aí esse leite, ele vai ter ali as propriedades, mas não é que ele não vai ser absorvido pelo corpo, é que vai ter uma briguinha ali interna, como se fosse isso. Tá. Então, eu ouvi dizer também que tem um jeito certo de se alimentar. Tem as coisas que você tem que comer primeiro, outras coisas que você tem que comer depois, depende do jeito que você come, o organismo absorve, não absorve, cria gases e tal. Tem isso aí ou pode comer o que tiver ali em qualquer ordem? Tipo, você tem que comer fruta primeiro para depois comer as coisas, o resto. Olha, depende de como vai ser o todo. Então, igual, tem pacientes que falam assim, eu não gosto de comer janta, assim, a comida na janta. Eu prefiro um lanche. Então, a gente inclui mais folhas, mais fibras. Então, eu acho que é o conjunto do dia inteiro do que você comeu, para saber se o seu corpo está absorvendo bem. Então, se você sempre tiver uma oferta ali de vitaminas ao longo do dia, aquela banana que você comer junto com café ou outra coisa não vai ser o que vai prejudicar. Faz diferença a ordem. A ordem dos fatores. Porque você vai acabar digerindo, então o seu corpo vai misturar tudo também. E esse prato teu aí que você sugeriu, né? Ele não tem lá a pirâmide alimentar, a base não é. A base é carboidrato ou é proteína? É carboidrato. E aí tem mais. O que as verduras estão lá no topo, não é? Tem problema isso? Não, é porque assim, esse prato é uma sugestão, né? Cada paciente vai ter ali sua individualidade na hora da consulta. Então aqui é só para que a pessoa ela não pense que ela vai colocar o prato inteiro se a gente fosse pensar na pirâmide só de carboidrato. O carboidrato em um pequeno pedaço ele já vai ter uma porção adequada, né? Tá, então tá, entendi. é mais nesse sentido. Não é a quantidade, não é a como porcentagem, vamos dizer isso, assim. É como se fosse a escolha mesmo que a pessoa vai fazer. Tá. Muito bem. Criança adora bolacha, refrigerante, salgadinho e etc e tal. Aí você vai pôr no lanchinho uma cenourinha, um pepininho e uma fruta. Ele não vai querer. Como é que faz? Como é que educa a criança para chegar na... Até o pessoal fala assim, mas aí na escola eles deixam comprar refrigerante ou trazer refrigerante de casa. Tudo bem, né? Mas aí que meu filho vai chegar, olhar para o lado, ver a marmitinha dele e olha para o lado, vê a bolacha, vê aquelas coisas deliciosas, né? Calóricas e tal. Como é que resolve isso daí? Como é que você ensina uma criança a levar para a escola a cenourinha e o pepino? Isso é uma questão bem delicada e difícil, né? Até principalmente por conta das escolas terem a cantina. Que acaba sendo uma empresa externa, né? Eu acredito que quanto mais a gente oferta dentro de casa as coisas mais saudáveis, a criança tende a ter a preferência. Mas claro que quando ela vê o amiguinho, ela vai querer. Então, é uma questão mais assim da educação em casa, eu acredito. De você tentar ir construindo aquilo. E é muito difícil, com o passar da idade, a criança começa a rejeitar o que ela tem em casa e querer o que tem fora. Sim. Então, acho que é uma construção. E quando a escola também tem essa base, né, de ensinar as crianças e ajudar, isso fortalece. Quando eu fui colocar a Lívia aqui no Cognos, foi uma das coisas que eu observei, né, principalmente do berçário. Não ter oferta de suco o tempo inteiro, não ter, até para as crianças menores de 6 meses, o sal, tudo um pouco mais assim, voltado para essa preocupação, o olhar mais saudável. Então, eu acho que quando a escola alia isso junto com a família, ajuda a criança a ter uma rotina mais saudável. Legal. Então, uma vez nós fizemos aqui na escola, veio uma empresa oferecendo produtos naturais, lanches prontos, tal, eles traziam os lanches naturais e tal. Aí fizemos vamos dizer assim, uma degustação. Aí vieram consumir os lanches, tudo sem leite, isso para os maiores, tá? Uhum. E bem natural mesmo, né? E aí teria que ter adesão, de acordo com a adesão,
eles iriam trazer os lanches para o pessoal consumir, não iria consumir, nem precisar trazer de casa, nem consumir na lanchonete. Sabe quanto teve de adesão? 1. Só 1. Aí ele ficou uns 2 meses e desistiu. Ninguém quis o lanche natural, entendeu? Preferiram continuar trazendo as coisas, o todinho, essas coisas, né? Complicado, né? Mas é complicado mesmo também. Só natural às vezes é sem graça. Tinha uma época que eu estava trabalhando com outra nutricionista e aí eu estava fazendo estágio em outras escolas e a gente acompanha, né, e vê o quanto é difícil você tentar fazer com que a criança coma ali, às vezes, no dia da culinária, um sanduichinho com legumes, com cenoura, com folhas. A própria criança tende a rejeitar. Porque, às vezes, na rotina de casa é muito corrido e eu não culpo os pais disso, porque a nossa rotina hoje já mudou muito. A gente não tem, assim, um tempo, alguém que prepara. Então, a maioria acaba indo para os lanches, as coisas mais práticas. Eu escuto muitos pais falando assim, eu dei um danoninho para o meu filho, eu sei que não é saudável, mas foi o que tinha. Então, às vezes, essa correria do dia a dia acaba dificultando também. O danoninho não é saudável. Tem idades que não é próprio recomendado pela própria empresa, porque o danoninho em si, ele é um queijo processado. Não sei se todo mundo sabe, né? Ele é um petit suisse, que eles falam. E até, assim, não é recomendado para criança do berçário, por exemplo, comer, porque ele tem açúcar adicionado. Então, quanto mais longe a criança ficar do contato com açúcar, mais melhor, tarde né? Ela vai ter contato com esses alimentos. Não é fácil. E essas papinhas de vidro? Papinha pronta? Elas já entram nos processados. Elas não têm algumas marcas que não adicionam, né, sal. Elas usam só ali a gordura do preparo, um pouco de óleo. Não é que ela seja errada. O que prejudica é a textura, que eu acredito, assim. Tá. Tem umas que são mais orgânicas e etc. Mas o quanto mais a gente ofertar feito em casa, melhor. Então, por exemplo, se a escola... eu lembro na época que a Lívia era bem pequena. Eu lembro que a tia que faz a comida, ela deixava os alimentos um pouco mais em texturas maiores, né? Feijão, caroço, pedacinhos. Isso faz com que a criança estimule a mastigação. Se ela sempre recebe a oferta da papinha triturada, ela não vai saber nem que alimento que estava ali. Então, a gente não incentiva a dar papinha triturada e essas que são prontas, né? Tá. Seria mais uma emergência. Foi pra rua, não tem que dar. Então, você até... Teoricamente, é o uso do processado ao favor quando você não consegue ter ali um alimento. Mas não fazer disso uma rotina. Sim. E como que a gente poderia trabalhar, até nas escolas mesmo, né? Porque a gente tem algumas aulas coringa, vamos dizer assim, né? Então tem uma aula que é ética e cidadania, educação financeira, projeto de vida, né? São aulas que a gente cuida mais dessa parte emocional, social e tal. Você acha interessante colocar um tipo de aula dessa, assim, de educação alimentar dentro da escola? Eu acho. Eu acho porque a criança começa a ver aquilo como uma coisa natural acontecer. Então, eu acho que hoje, quanto mais ela tiver acesso às informações, ela já vai crescendo de uma forma um pouco mais, assim... natural, aquela rotina. Então, fazer, por exemplo, o dia da fruta, que às vezes a criança já vê que ali é o dia dela comer aquelas frutas, dá uma oferta maior daquelas coisas. Né? Tá. Então, é legal ter uma aula educativa, né? Sim, o próprio CRN, ele indica isso para as escolas e faz projetos mais junto com o lado pedagógico mesmo. Então, é como se você fosse uma construção ali ao longo do ano. Tá. Ok, então nada contra alimento processado, desde que não seja uma rotina. Tudo bem, chegar em casa, fazer um sanduichinho de um misto quente com peito de peru, presunto, sem problema, né? Não dá para ficar o tempo todo. Por exemplo, eu não gosto de usar a palavra escolher um dia, porque isso remete à dieta da moda que eles falam também do dia do lixo. Eu não acredito nisso também. Eu acho que assim, você sentiu a vontade, teve aquele desejo por aquele alimento naquele dia específico, então não tem problema você ir lá e fazer, por exemplo, um lanchinho para o seu filho. Mas desde que a rotina dos outros dias sejam de forma mais equilibrada. A criança não vai, assim, ter
um prejuízo nutricional se ela comer um alimento, por exemplo, um salgadinho, mas desde que ela não coma aquilo todos os dias. Tá, vamos supor assim, você vai lá no Ragazzo, né? E compra aquelas coxinhas maravilhosas que eles têm lá. A de frango, né? Que as outras não gostei não. Né? Não gosto. Mas você compra lá uma caixa, é barato, vem lá 24 coxinhas. É difícil comer uma só, né? Imagina, você vai comer a segunda e fala, não, essa aqui eu não posso comer porque eu já comi uma. Eu não te Complicado. orientaria a comprar Não. uma caixa. Porque aí vai ser muito mais difícil resistir. Tem que ir lá, ou não ir ou comprar Não, saquinho. você pode, por exemplo, chamar vários amigos e aí você compra a caixa e todo mundo consome ali naquele momento, mas sem deixar sobrar, sem você ficar repetindo aquele alimento ali ao longo do dia inteiro. Não tem problema, sei lá, e provar. Desde que você não coma aquilo, assim, por exemplo, tem pessoas que às vezes fazem festa e exageram muito na quantidade da comida e passam os próximos dias comendo aquele resto, assim, né? Então, é só por esse lado. Por si já é ruim, né? Comer uma comida, um alimento no outro dia, né? Principalmente fritura, né? E principalmente reaproveitar, né? Alimento. Não é muito indicado. E essas dietas intermitentes, o que é isso aí? O jejum. Jejum intermitente, isso. É você ficar uma janela, né? Sem consumir os alimentos. Então, isso é usado estrategicamente quando o paciente precisa passar. Então, vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa ela tem algum tipo de doença intestinal ou gástrica que ela precisa ficar um tempo sem consumir o alimento para dar um descanso, né, para o organismo. Então, nesses casos, eu acho que é válido sim. Então, a individualidade. Agora, não a pessoa fazer como uma dieta da moda, porque aí ela entra em restrição. Quando ela for na janela de se alimentar, ela vai querer comer até o reboco da parede. Sim, então, é verdade. Isso não é... Eu não considero isso como uma prática saudável. Entendi. Aí entra nas questões milagrosas do emagrecimento. Muitas pessoas fazem o jejum de forma errada. Tem certos tipos de indicações, então é bom ter um acompanhamento nutricional para isso, e não sair fazendo só porque viu a amiga fazendo ou porque viu na internet como que faz. Então tem o jeito certo de fazer. Eles põem no Instagram aqueles corpos maravilhosos, né? E a pessoa com jejum intermitente põe a tabelinha lá, que nem dá para você ver a tabelinha, né? Só põe o desenho e o pessoal faz, né? Sim, e isso prejudica muito o lado emocional também, porque aí a pessoa, quando ela for comer, ela não vai conseguir se segurar, ela vai querer comer tudo. Ou ela vai até conseguir ficar ali um mês, mas isso vai trazer prejuízos para ela. Então, tende a ir para o lado da compensação. Ela vai querer, no dia que ela sair da dieta, quando ela tá nessas dietas restritas, ela vai falar, já que eu comi, então eu vou comer tudo que eu posso. Aí entra a questão do dia do lixo, que eu acho também não é uma prática saudável. Ela se priva de comer na quinta-feira que ela estava com vontade de comer um pedaço de pizza com a família, e no sábado ela come uma pizza inteira. Sim, então não é legal. É isso mesmo que acontece. Muito bem. Então você tem um consultório aqui no Tijuco, né? Isso, é ali na Galeria Bucô. Na Galeria Bucô. Aí o pessoal que está querendo controlar a alimentação, ter uma alimentação mais saudável, você atende. Sim. Dá orientação. E é caro você fazer uma dieta, cuidar da alimentação, é até mais barato do que você comprar alimentos? Olha, quando eu oriento os pacientes a ter um cardápio, assim, eu não costumo chamar de dieta, eu faço um plano alimentar. Eu tento incluir o que já tem em casa. Então, às vezes a pessoa tem um filho de 10, 12 anos, ele já vai ali ofertar uma refeição para o filho, arroz, feijão, carne, legumes. Então, ela pode usar, a mãe, por exemplo, ela pode usar daqueles alimentos e consumir, desde que a gente vá adequando as quantidades conforme o objetivo dela. Mas eu também não gosto de trabalhar com restrição de quantidade, de pesar, de medir ali o que ela está comendo. Tá. Eu prefiro que ela tenha uma base, uma orientação, e ela também vá seguindo pela fome e saciedade. Sim. Que nem todo dia a gente tá com a mesma fome. Então, tem dias que a pessoa não tá com fome. Tudo bem ela comer ali uma colher de arroz, meio pedacinho da carne, alguma coisa assim, incluir os legumes. Agora, não dá para ela ir lá no Habib's e comprar 2 esfirras e comer um pote de sorvete. Sim. Não tava com muita fome, mas eu quis comer isso. Então, isso já não acho que é legal. Muito bem, Carol. Nós temos que encerrar a nossa conversa. Foi muito boa. Você tem mídia social, né? Tenho. Tem o Instagram? Tenho. É nutri.carolalmeida. Nutri.carolalmeida. Vamos colocar a legenda aí embaixo.
sigam a Carol, né? Carol Almeida. E você que está nos assistindo, muito obrigado por ter assistido esse podcast. Não lembre-se de curtir, compartilhar, se inscrever se você não é inscrito e acionar o sininho de notificações. Agradeço a atenção e até o próximo episódio.